Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num enorme edifício de vidro e aço, o coração pulsante de uma empresa próspera, o tempo parecia seguir um ritmo imutável. Executivos chegavam internos impecáveis, secretárias digitavam com precisão mecânica, e o concierge, Sr. Howard, deslizava silenciosamente entre os andares, vassoura na mão e mochila surrada pendurada no ombro. Ninguém o notava ou muito pouco. O Sr. Howard não era jovem nem velho, apenas alguém cuja presença passava despercebida. Sua rotina parecia simples, limpo, arrumado, garantir o conforto de todos. No entanto, por trás do sorriso discreto e dos gestos silenciosos, escondia-se uma mente surpreendentemente afiada, forjada por anos de curiosidade e autoaprendizagem. Desde a juventude aprenderá a ouvir, entender e falar diversas línguas, do italiano ao mandarim, do russo ao árabe. Mas guardava essas habilidades para si, convencido de que ninguém naquele escritório as apreciaria. Naquela manhã, o destino decidiu perturbar essa tranquilidade. Enquanto os primeiros raios de sol refletiam nas janelas brilhantes do prédio, Sr. Franklin, o chefe autoritário e seguro de si, entrou no saguão para sua tradicional inspeção matinal. Seus passos ecoaram no ar, uma demonstração de seu poder e confiança. Mas quando ouviu as palavras estrangeiras saírem dos lábios do Sr. Howard, ele congelou, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Este momento simples, quase insignificante para o Sr. Howard, estava prestes a se tornar um ponto de virada inesperado. Pela primeira vez, as máscaras do escritório tremeram. Hierarquia, preconceitos e certezas estavam prestes a ser questionados. Simplesmente porque um homem para quem ninguém olhava havia revelado um talento extraordinário. E à medida que os murmúrios dos funcionários começaram a se espalhar como fogo em pó, ficou claro que nenhum canto daquele prédio jamais permaneceria o mesmo. O saguão do prédio estava movimentado como todas as manhãs, o clique dos saltos no chão de ladrilhos, o som das impressoras nos escritórios vizinhos e o zumbido dos elevadores se misturavam em uma sinfonia de rotinas bem acabadas. O Sr. Howard varria o chão lentamente, sua postura calma e metódica contrastando fortemente com a agitação ao seu redor. Ele estava falando ao telefone com um fornecedor italiano, sua voz suave mas precisa, revelando um domínio perfeito do idioma. Sim, claro. Entrega prevista para terça-feira que vem. Perfeito. Obrigado. Então, sem esforço aparente, ele mudou para o mandarim para outra ligação. A reunião de amanhã vai começar no horário? Ok, obrigado. Naquele momento, o Sr. Franklin entrou no saguão para sua ronda matinal. Chefe mandão e observador, ele estava acostumado a escrutinar cada detalhe do escritório, mas nunca havia prestado atenção ao zelador. Até hoje. Ele parou de repente incrédulo. Seus olhos se fixaram no Sr. Howard, que continuava a falar natural e fluentemente em uma terceira língua. O silêncio se instalou no saguão, enquanto alguns funcionários que haviam presenciado a cena também congelaram de fascínio. 9 línguas? Gaguejou o Sr. Franklin com a voz trêmula entre choque e admiração. Todos no escritório se viraram para olhá-lo, surpresos com a reação inesperada. Alguns seguravam o riso, outros se perguntavam se o chefe havia enlouquecido. O Sr. Franklin caminhou rapidamente em direção ao concierge, suas mãos agitadas revelando sua excitação. Sr. Howard, o senhor fala 9 línguas. Como é que ninguém me contou isso? O porteiro, um pouco envergonhado, mas ainda humilde, abaixou a cabeça. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor. Mas o Sr. Franklin não via dessa forma. Diante dos funcionários atônitos, ele declarou quase gritando. Todos vão descobrir que o nosso zelador é um poliglota excepcional. Sr. Howard, o senhor vai participar da reunião da gerência agora mesmo. Os funcionários trocaram olhares de choque e diversão. Alguns murmuraram, preciso ver isso. Enquanto outros refletiram sobre as horas que passaram ignorando um homem que parecia comum, mas possuía um talento extraordinário. O Sr. Howard, humilde mas orgulhoso, seguiu o chefe, ciente de que sua vida havia mudado em questão de segundos. Naquele dia, ficou claro para todos que o verdadeiro talento pode surgir dos lugares mais inesperados e que o valor de uma pessoa nunca é medido por seu título ou uniforme. O amplo escritório executivo com fachada de vidro estava banhado pela luz da manhã. Os principais executivos, impecavelmente vestidos, já estavam sentados ao redor da longa mesa de madeira maciça. Cada um consultava seus calendários ou digitava em seus computadores com ar sério e concentrado. De repente a porta se abriu. O Sr. Franklin entrou, seguido de perto pelo Sr. Howard, o zelador.
Um silêncio imediato se instalou na sala. Os executivos trocaram olhares atônitos. Nunca tinham visto seu chefe tão chateado. Senhoras e senhores, exclamou Franklin, batendo na mesa com um gesto teatral, você nunca vai acreditar no que acabei de descobrir. Todos olharam para cima, intrigados e um pouco desconfiados. Nosso concierge, continuou Franklin, apontando para o Sr. Howard, fala 9 línguas. 9. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns executivos começaram a sussurrar entre si, incrédulos. 9 idiomas, o concierge? Perguntou a Sra. Collins, a diretora financeira, timidamente com as sobrancelhas levantadas. E isso é uma piada, acrescentou o Sr. Bryan, diretor de marketing, lançando um olhar duvidoso ao seu vizinho. O Sr. Howard, por sua vez, permanecia ereto, com as mãos cruzadas e o olhar baixo. Seu rosto expressava constrangimento e uma confiança silenciosa. Eu posso provar isso para você, Franklin exclamou, visivelmente animado. Virou-se para Howard. Sr. Howard, diga algo em italiano, por favor. Sem hesitar, o Sr. Howard respondeu fluentemente. Bom dia, senhor. Tudo está indo conforme o planejado. O silêncio reinou por alguns segundos, então um murmúrio de admiração percorreu a sala. Franklin, vendo o efeito produzido, levantou-se e, num excesso de zelo, gritou. E agora em russo. Bom dia, senhores. Tudo está indo conforme o planejado. Howard respondeu calmamente. Os executivos ficaram atônitos. Alguns caíram na gargalhada nervosa, outros aplaudiram timidamente. Franklin, por sua vez, estava em completo êxtase. Eu avisei. Ele gritou, quase sem fôlego. Vocês reconhecerão o talento incrível do nosso concierge. Organizaremos sessões de treinamento, apresentações. Ele merece um lugar neste escritório. O Sr. Howard balançou a cabeça levemente, sorrindo modestamente. Não estou buscando reconhecimento, senhor. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Mas o chefe, levado pelo entusiasmo, não lhe deu mais ouvidos. Começou a organizar planos para que cada departamento pudesse se beneficiar das habilidades linguísticas do Sr. Howard, deixando os executivos atônitos. Alguns entretidos, outros um pouco constrangidos com essa demonstração excessiva. Naquele dia, naquela sala de reuniões, todos entenderam uma coisa: às vezes, o funcionário mais humilde pode revelar talentos que viram toda a organização de cabeça para baixo, e que nunca se deve subestimar alguém por causa de sua aparência ou de sua função. Na manhã seguinte, o escritório estava agitado. Boatos sobre os talentos linguísticos do Sr. Howard se espalharam como fogo. Nos corredores, funcionários cochichavam, olhares curiosos acompanhavam cada movimento do zelador. Até o refeitório parecia mais movimentado do que o normal. Mas o mais surpreendente foi a atitude dos executivos seniores. Em vez de se concentrarem no trabalho, alguns competiam abertamente pela atenção do Sr. Howard. Então, Howard, você também fala japonês? Perguntou o Sr. Bryan, o diretor de marketing, tentando parecer casual enquanto ajustava sua gravata. Sim, eu posso falar um pouco, Howard respondeu calmamente, provocando um murmúrio de admiração. A Sra. Collins, diretora financeira, sentiu a urgência de não ficar para trás. Ela se aproximou do concierge com um sorriso calculado. E você também fala português? Sim, senhora, Howard respondeu, pontuando sua frase com um leve sorriso. Os executivos ao redor ficaram atônitos. Alguns baixaram o olhar, envergonhados pela própria ignorância, enquanto outros trocaram olhares competitivos, cada um tentando impressionar ainda mais o concierge. Franklin, por sua vez, esfregava as mãos com um entusiasmo quase infantil. Formidável, ele chorou. Quero que todos aprendam com ele. Vamos criar sessões de idiomas, e Howard será nosso professor designado. O pobre Howard, sempre humilde, tentou protestar. E Sr. Franklin, eu não quero ensinar. Estou apenas fazendo meu trabalho. Mas Franklin, levado pela própria admiração, não estava mais ouvindo. Começou a explicar em voz alta os planos de treinamento obrigatório de idiomas a todos os executivos, alguns dos quais coraram de vergonha diante do espetáculo. Nesse momento, um boato ainda mais surpreendente circulou no escritório. Alguns funcionários afirmavam que Howard conseguia até entender línguas raras, como Swahili ou finlandês. Os executivos então se envolveram em uma verdadeira competição para ver quem conseguia chamar a atenção do zelador ou se mostrar digno de seus ensinamentos. Os corredores do escritório, geralmente silenciosos e organizados, transformaram-se em um cenário cômico. Executivos praticavam frases estrangeiras em voz baixa, corrigiam-se mutuamente e até tentavam imitar o sotaque do zelador para chamar sua atenção.
Todos sabiam que não fora o zelador quem havia mudado o escritório, mas sim a reação exagerada do Sr. Franklin, que transformará um talento discreto em uma verdadeira obsessão coletiva. Naquele dia, uma lição adicional surgiu para todos: admiração e respeito devem ser genuínos, porque até as melhores intenções podem se tornar ridículas se levadas ao extremo. Naquela manhã, o refeitório do escritório estava particularmente animado. Funcionários curiosos se aglomeravam para ver o Sr. Howard, enquanto os executivos, sempre competindo por sua atenção, falavam em voz baixa em todos os idiomas possíveis. Franklin, fiel à sua forma, supervisionava a cena com um sorriso triunfante, convencido de que havia transformado seu escritório em um templo de talento linguístico. Enquanto o Sr. Howard caminhava até a máquina de café, o Sr. Bryan, o diretor de marketing, tentou uma abordagem ousada. Howard, você sabia que eu também falo um pouco de russo? Olha, bom dia, Sr. Howard. Howard mal olhou para cima e respondeu educadamente: bom dia. Enquanto isso, a Sra. Collins, um pouco invejosa da atenção que Bryan estava recebendo, tentou demonstrar seu próprio conhecimento. E em japonês, Howard, bom dia. Howard sorriu levemente e respondeu gentilmente: bom dia. Tudo parecia sob controle até que Franklin, em sua excitação, tropeçou em uma bandeja de xícaras de café que um estagiário carregava desajeitadamente. A bandeja tombou, espalhando café escaldante em todas as direções. O caos se instalou instantaneamente. Alguns executivos gritaram, outros se levantaram às pressas para evitar o respingo. O Sr. Howard, com uma velocidade impressionante, pegou um guardanapo e começou a proteger os copos intocados, ajudando os funcionários a se afastarem do respingo. Franklin, encharcado de café, tentou manter a compostura. Howard, ele exclamou com a voz trêmula de vergonha e pânico, ajude-me a limpar, e rápido. Howard, com sua calma habitual, assentiu e sussurrou: não se preocupe, senhor. Tudo ficará bem. Os executivos, pegos de surpresa, caíram na gargalhada nervosa. A cena era cômica e humilhante ao mesmo tempo. O chefe autoconfiante, completamente encharcado, e o concierge discreto, calmo e eficiente, salvaram a situação com surpreendente facilidade. O incidente se espalhou rapidamente pelo escritório. Os funcionários perceberam que o verdadeiro talento não residia apenas na proficiência em idiomas, mas também na capacidade de manter a calma e a eficiência sob pressão. E Franklin, apesar do constrangimento, teve que admitir silenciosamente que o zelador tinha acabado de lhe dar uma lição de humildade, enquanto fazia todo o escritório sorrir. Depois do incidente do café, a atmosfera no escritório mudou. O respeito pelo Sr. Howard cresceu exponencialmente. Até os executivos mais arrogantes começaram a olhá-lo de forma diferente. Alguns se viram ouvindo atentamente suas palavras, como se cada palavra carregasse uma lição secreta. Mas o que mais surpreendeu o Sr. Franklin e o resto da equipe foi que a admiração por Howard desencadeou algo inesperado. Alguns executivos começaram a revelar seus próprios talentos ocultos. O Sr. Bryan, o diretor de marketing, que sempre teve um ar vaidoso, começou a falar português com um sotaque quase perfeito. Seus colegas o aplaudiram timidamente, mas Franklin não pôde deixar de lhe lançar um olhar de aprovação. A Sra. Collins, que antes se mantinha discreta e metódica, de repente começou a falar espanhol, impressionando seus subordinados com seu domínio sutil do idioma. Até o jovem estagiário de T surpreendeu a todos ao explicar um conceito complexo de programação em alemão, que ele havia aprendido sozinho. O Sr. Howard, humilde como sempre, ouvia-os com um sorriso discreto. Ele não estava tentando se exibir, mas sua calma e tranquilidade despertaram o orgulho e a curiosidade dos outros. Franklin, por sua vez, estava em êxtase. Viu seu escritório se transformar diante dos seus olhos, uma verdadeira mistura de talentos e habilidades, até então ignorados. Ele não conseguia deixar de exclamar a cada nova demonstração: ótimo! Continue assim. Vamos criar um verdadeiro centro de habilidades aqui. Pela primeira vez, o escritório pareceu um lugar de aprendizado e admiração. Inspirados pela modéstia e talento do Sr. Howard, os funcionários começaram a compartilhar o que sabiam, fazer perguntas e ajudar aos outros a crescer. A antiga competição movida pelo ego deu lugar à emulação saudável e construtiva. Naquele dia, todos aprenderam uma lição valiosa: talentos não são medidos por títulos ou funções oficiais, e a admiração pelo próximo pode despertar o melhor de cada um. O Sr. Howard, ao retornar silenciosamente às suas funções de zelador, sabia que sua presença havia mudado algo maior do que ele naquele escritório. Ele havia incutido um respeito mútuo e um desejo de excelência que ninguém poderia ter previsto.
Poucos dias depois, Franklin decidiu convocar uma reunião especial com toda a equipe. A sala de conferências principal estava lotada de executivos, funcionários e, claro, o Sr. Howard. A atmosfera era eletrizante, todos queriam ver o que o chefe faria em seguida com o talento do zelador. Senhoras e senhores, Franklin começou com os olhos brilhando de excitação, descobrimos um tesouro entre nós. Ele fez um gesto amplo em direção ao Sr. Howard, que estava humildemente ao seu lado. Todos os olhares se voltaram para o zelador, que apesar da comoção, permaneceu calmo e reservado. Howard não é apenas multilingue, continuou Franklin, mas ele também tem uma memória fenomenal e uma capacidade de resolver problemas complexos muito rapidamente. Os funcionários trocaram olhares atonitos. Alguns sussurraram: como podemos ignorar isso por tanto tempo? Franklin então convidou o Sr. Howard para participar de uma demonstração. Ele recebeu um arquivo complexo de números e contratos para analisar. Em poucos minutos, Howard identificou todos os erros e otimizou diversos procedimentos. Os executivos presentes ficaram sem palavras. É incrível! Essa exclama Franklin. Nosso humilde concierge acabou de demonstrar habilidades que alguns dos nossos melhores analistas nunca alcançaram. Mas o momento mais surpreendente veio quando a Sra. Collins, inspirada por Howard, ousou propor uma ideia inovadora para melhorar a comunicação entre os departamentos. O Sr. Bryan, em resposta, sugeriu um método de marketing multilingue. As ideias fluíram, criando uma verdadeira sinergia. O Sr. Howard, modesto como sempre, simplesmente sorriu e respondeu às perguntas com calma. Ele nunca havia buscado ser o centro das atenções, mas seu talento desencadeou um efeito bola de neve. Todo o escritório estava agora mais aberto, mais criativo e mais colaborativo. Franklin, embora comovido com a demonstração, também percebeu que o valor de uma pessoa não reside em seu título ou função, mas em suas habilidades e humildade. Ele finalmente entendeu que um verdadeiro líder sabe reconhecer talentos, onde quer que estejam, e incentivar os outros a brilharem. Naquele dia, o Sr. Howard deixou de ser apenas o discreto zelador do prédio, tornou-se um símbolo de respeito, admiração e inspiração para toda a equipe. E pela primeira vez, todos compreenderam que a verdadeira riqueza de uma empresa reside em seu potencial humano, muitas vezes escondido onde menos se espera. Poucas semanas após a reunião extraordinária, o escritório parecia transformado. Os funcionários estavam mais motivados, os gerentes mais atenciosos e Franklin mais humilde. Mas naquele dia, um evento inesperado testaria a compostura e a competência do Sr. Howard. Um cliente muito importante, conhecido por suas exigências e impaciência, chegou sem avisar. Ele tinha uma reunião com a diretoria marcada, mas ninguém sabia que ele estaria acompanhado de seu tradutor pessoal e de um arquivo complexo escrito em vários idiomas. A situação rapidamente se tornou caótica, alguns executivos tentavam traduzir às pressas, enquanto outros se desesperavam com os documentos multilingues. Franklin, em pânico, instintivamente se virou para Howard. Howard, você precisa nos ajudar. Este cliente exige respostas imediatas e precisas. O concierge, sem demonstrar a menor hesitação, pegou os documentos, examinou as páginas com concentração e começou a traduzir os trechos complexos para o inglês, enquanto explicava as sutilezas e nuances culturais dos diferentes idiomas. Ele transitava facilmente entre italiano, chinês, árabe e russo, corrigindo erros e esclarecendo termos técnicos. Os executivos presentes ficaram impressionados. Alguns sussurraram: é incrível, ele administra tudo como se fosse simples. O cliente, que inicialmente estava impaciente, agora olhava para Howard com admiração e espanto. Graças a ele, a reunião transcorreu sem problemas, e até os pontos mais delicados foram resolvidos com precisão. Após a reunião, Franklin, ainda tremendo de emoção, abordou Howard. Você salvou o dia, Howard, e nossa credibilidade. Como? Como você consegue se manter tão calmo e focado? Howard respondeu com seu habitual sorriso humilde. Estou apenas fazendo o meu trabalho, e acredito em sempre ouvir, observar e entender antes de agir. Este incidente deixou uma impressão duradoura no escritório. Todos entenderam que o verdadeiro talento não se mede apenas pelas habilidades técnicas, mas também pela paciência, autocontrole e capacidade de lidar com o inesperado. A partir daquele dia, o Sr. Howard não era mais admirado apenas por seus idiomas ou sua memória. Ele era respeitado como alguém capaz de transformar uma situação de crise em sucesso, simplesmente por meio de sua inteligência calma e tranquila. Poucos dias após o incidente com o cliente, Franklin decidiu que o escritório deveria celebrar o talento do Sr. Howard. Mas fiel à sua essência,
Ele transformou a simples ideia de um pequeno gesto em um evento extravagante. O hall de entrada estava decorado com balões, faixas e uma enorme placa que dizia: "Bravo ao Sr. Howard, o zelador multilingue e herói do escritório." Os funcionários se aglomeraram para assistir, alguns se divertindo, outros um pouco constrangidos com o excesso de teatralidade. Franklin, vestido com seu terno mais chamativo e segurando o microfone, declarou: "Hoje celebramos não apenas os talentos linguísticos do nosso querido Howard, mas também sua calma, paciência e dedicação." O Sr. Howard, como sempre humilde, olhou para baixo e sussurrou: "Eu não esperava tudo isso." Mas Franklin, insensível à modéstia de seu concierge, continuou: "Organizaremos demonstrações, workshops, e até um jantar oficial em sua homenagem." Os funcionários, sorrindo, começaram a compartilhar histórias sobre como Howard havia resolvido problemas, ajudado colegas discretamente ou impressionado clientes. Cada história reforçava a imagem de um homem quieto, mas incrivelmente talentoso. Então veio o momento mais cômico. Franklin, em sua empolgação, convidou cada executivo a pronunciar uma frase em uma língua estrangeira na frente de Howard. Alguns tropeçavam nas palavras, outros inventavam sons incoerentes, provocando gargalhadas por toda a sala. Até Franklin teve dificuldade para pronunciar russo corretamente, o que provocou risos generalizados. Howard, sempre sorridente e discreto, corrigia educadamente a todos com gentileza, transformando o constrangimento dos executivos em uma lição leve e divertida. A comemoração rapidamente se tornou um momento de coesão e bom humor, onde a hierarquia e as rivalidades habituais desapareceram diante do óbvio. Todos podiam aprender algo uns com os outros, até mesmo com o zelador. No final do dia, Franklin, exausto mas encantado, declarou: "Howard, você não apenas enriqueceu nosso escritório com seus talentos, mas também transformou nossos corações e mentes." Howard, com sua modéstia habitual, simplesmente sorriu. Ele sabia que não era o reconhecimento excessivo que importava, mas o respeito verdadeiro e a maneira como todos haviam começado a se ver de forma diferente. Naquele dia, o escritório aprendeu uma lição memorável: a verdadeira liderança e inspiração podem vir dos lugares mais inesperados. E às vezes a pessoa que você mais subestima é aquela que faz a maior diferença. Poucas semanas após a grande celebração, o escritório parecia ter se transformado para sempre. Os funcionários discutiam abertamente seus talentos, os executivos estavam mais acessíveis e Franklin desfrutava de sua reputação de chefe iluminado. Mas um acontecimento inesperado revelaria um lado do Sr. Howard que ninguém poderia imaginar. Um dia, enquanto o zelador fazia sua ronda, uma funcionária ouviu abrir um pequeno baú de madeira escondido atrás de sua mesa. Curiosa, ela se aproximou. "Sr. Howard, eu não sabia que o senhor tinha um cofre aqui." Howard, surpreso mas calmo, virou-se para ela. "Não é nada importante, apenas coisas pessoais." Mas o funcionário, intrigado, não resistiu a dar uma olhada rápida. Lá dentro, dezenas de cadernos, livros raros em diferentes idiomas e anotações em vários alfabetos chamavam a atenção. Havia até certificados de tradução e prêmios que Howard havia recebido no exterior por suas habilidades linguísticas e capacidade de resolver problemas complexos. "Uau!" murmurou o funcionário, impressionado. "Você era um linguista e um consultor internacional." Howard assentiu lentamente, ainda humilde. "Antes de trabalhar aqui, viajei e trabalhei em vários países. Mas escolhi esta posição pela tranquilidade e porque gosto de ajudar as pessoas discretamente." Quando a notícia se espalhou pelo escritório, as reações foram unânimes: espanto, admiração e espanto. Os funcionários perceberam que todas essas habilidades incríveis estavam escondidas atrás da aparência modesta de um simples zelador. Franklin, embora impressionado com a notícia, não pôde deixar de sorrir. "Howard, acho que nunca fiquei tão feliz por ter me enganado sobre alguém. Você é mais do que um zelador, você é um tesouro vivo." Howard, com sua humildade habitual, respondeu: "Obrigado, senhor. Mas lembre-se, o mais importante não é o que você faz para ser admirado. É o que você faz pelos outros, sem esperar reconhecimento." Naquele dia, o escritório entendeu uma verdade ainda mais profunda: às vezes, as maiores riquezas e habilidades estão escondidas por trás da simplicidade. E aqueles que são mais subestimados podem ser os verdadeiros pilares da inspiração e da sabedoria. Poucos dias após os talentos ocultos do Sr. Howard serem revelados, Franklin decidiu realizar uma cerimônia simbólica para encerrar esse período extraordinário. O hall de entrada, já familiar por decorações anteriores, desta vez exibia cartazes sóbrios e elegantes com os dizeres: "Obrigado, Sr. Howard, inspirador e guia."
Os funcionários e gerentes estavam todos reunidos, ansiosos para demonstrar seu apreço. Franklin, vestido com seu terno mais sóbrio, deu um passo à frente para falar. Caros colegas, ele começou visivelmente comovido. O que aprendemos nas últimas semanas vai muito além do simples talento linguístico. Howard nos mostrou que humildade, calma e a capacidade de ajudar os outros são qualidades que nada pode substituir. Howard permaneceu em silêncio por perto, com as mãos entrelaçadas e um leve sorriso nos lábios. Aplausos irromperam quando Franklin o convidou a falar. Obrigado, disse Howard simplesmente. Eu nunca busquei reconhecimento. Mas fico feliz em ver que todos aqui entendem que respeito e colaboração são mais valiosos do que competição e ego. Então, um por um, os funcionários começaram a compartilhar histórias. Alguns contaram como Howard os ajudou discretamente a resolver um problema, outros como ele acalmou uma situação tensa ou ofereceu conselhos valiosos. Cada depoimento reforçou a imagem de um homem humilde, mas excepcional. Franklin, com os olhos brilhando, concluiu. Howard, você é o nosso exemplo vivo de que a verdadeira liderança e talento não dependem de um título ou posição. Você nos inspirou a sermos melhores. Por isso, agradecemos do fundo do coração. Howard inclinou a cabeça ligeiramente e sussurrou. Obrigada, mas lembre-se, todo mundo tem algo a oferecer. Às vezes, só precisamos de um tempo para perceber. Todo o escritório aplaudiu novamente não apenas pelos talentos de Howard, mas pela lição de vida que ele havia ensinado a todos. Naquele dia, Franklin finalmente entendeu que respeito, gratidão e modéstia são forças mais poderosas do que qualquer título. E assim o escritório nunca mais foi o mesmo. Os funcionários aprenderam a olhar além das aparências, a reconhecer o valor uns dos outros e, acima de tudo, a compreender que a inspiração pode surgir das pessoas mais inesperadas. O Sr. Howard, o humilde e discreto zelador, tornou-se o verdadeiro coração e guia invisível da empresa.